Água, fogo, terra e ar. Esses 4 elementos estão presentes no tarô e eu vou te mostrar nesse vídeo o que eles podem revelar durante uma leitura. Salve, salve pessoal! Eu sou o Felipe Romão, esse é o Clima de Tarô. Se você está chegando por aqui agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro do conteúdo. Toda semana tem um vídeo novo falando sobre o tarô e compartilha esse vídeo com todo mundo, pois assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e ajuda a desmistificar essa ferramenta que está acessível para todos, chamada tarô. Dentro da filosofia hermética, tudo está interligado por correspondências e padrões arquetípicos. O que eu vou te mostrar nesse vídeo é como que a gente pode associar os 4 elementos da natureza, cada um com um significado, às cartas do tarô. E vocês vão entender que cada carta revela um ou mais desses elementos, sendo aí muito úteis durante uma consulta. Nas filosofias herméticas e esotéricas, os 4 elementos não são só substâncias físicas, mas sim forças arquetípicas da natureza e da psique humana, que revelam áreas específicas da nossa vida. Quando a gente entende o elemento água, estamos falando das nossas emoções, sensibilidade, da intuição, da nossa relação interpessoal e até da espiritualidade que nos cerca. Quando estamos falando do elemento fogo, vamos lidar com a nossa criatividade, com as nossas iniciativas, com a nossa vitalidade, com as transformações que a gente realiza na nossa vida. Já o elemento terra está relacionado a tudo aquilo que é palpável, a saúde do nosso corpo físico, as nossas finanças, os nossos bens materiais, a nossa estabilidade, aquilo que nos traz segurança. E, por fim, o elemento ar é a nossa comunicação, o nosso conhecimento, a nossa sede, a nossa vontade de estudo, de ir além do significado, são as técnicas, toda a nossa parte de aprendizado, o pensamento lógico e racional. E esses elementos eles estão presentes não só no universo, mas sim dentro de nós. As cartas do tarot, por sua vez, não são simplesmente cartas, e sim forças arquetípicas que podem revelar um ou mais aspectos desses elementos da natureza. Cada arquétipo, então, vai representar um aspecto da nossa jornada espiritual e psicológica, e aí sim vai evidenciar um ou mais elementos da natureza. E a gente vai ver exatamente quais elementos são esses que estão associados a cada um dos 22 arcanos maiores do tarô. Existem escolas que vão falar que cada arcano maior já reúne em si todos os elementos da natureza. E eu acho esse pensamento muito válido. Existem escolas que vão ter um outro tipo de associação, mas o que eu vou trazer aqui para vocês é a minha visão enquanto tarólogo, enquanto praticante da cartomancia e como que eu entendo que cada um desses arcanos pode se associar a um ou mais desses elementos. Caso você discorde, caso você tenha uma outra visão, não tem problema, você não está errado e eu também não estou. É como cada um vai, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua visão de mundo e de vida, entender cada carta representante melhor de um da água, do fogo, da terra ou do ar. E está tudo bem. Então eu estou aqui com eles, ó, os 22 arcanos maiores do tarô. A gente vai passar um por um. Eu vou dizer o elemento que ele está associado pela minha visão, como que eu encaro isso durante um atendimento, durante o jogo. Vai ficar uma visão bem prática mesmo. E o porquê que eu estou falando desse elemento nessa carta. Vou começar pela carta do louco. E aí a gente tem a carta do louco. Ele se associa aos elementos ar e fogo. Ao ar, por conta da leveza. O louco ele tem esse aspecto jovial, ele tem essa trouxinha que é muito leve. Ele só vai carregar daqui para frente aquilo que é realmente necessário. Então, o ar está relacionado à leveza do louco. E o fogo, por conta da iniciativa. O louco tomou uma atitude, ele pôs o pé na estrada. E as iniciativas estão muito associadas ao fogo, à nossa vontade, ao nosso pontapé inicial para fazer algo na nossa vida. Carta número 1, o mago. Essa carta eu já vou associar ao elemento fogo, porque o mago ele coloca as ideias dele em prática. Ele tem a iniciativa de transformar em ações tudo aquilo que ele tem no campo dos pensamentos. Essa iniciativa também está muito associada
ao elemento fogo. A gente vê reunido na mesa do mago os 4 elementos da natureza, por curiosidade. A taça representando o elemento água, o bastão representando o elemento fogo, a moeda de ouro representando o elemento terra e a espada representando o elemento ar. Isso significa dizer que o mago tem todos os elementos, todos os recursos à disposição dele, mas esse pontapé inicial é muito característico do elemento fogo. Carta número 2, sacerdotisa. As representações dos símbolos que estão na carta da sacerdotisa já nos levam direto ao elemento água. A sacerdotisa é conhecida por uma forte intuição e ela aguça os seus sentidos para poder observar melhor a realidade que a cerca. Se vocês perceberem, ela tem diversas representações da Lua nessa carta, e a Lua é um astro que está muito relacionado ao elemento água, às nossas emoções. A sacerdotisa ela fala muito sobre as nossas emoções, inclusive ela tem emoções reprimidas, um oceano aqui atrás dela, cheio de segredos, mistérios, tudo aquilo que está nas profundezas do nosso inconsciente. Isso está muito relacionado ao elemento água. Tal qual as profundezas do oceano, o ser humano visita as profundezas do seu inconsciente para achar significado e buscar aí respostas para os seus anseios. A sacerdotisa é muito relacionada, por conta da intuição, ao elemento água. A imperatriz, eu consigo fazer uma associação direta a 3 elementos: a água, a terra e, por último, o fogo. Vou explicar cada um deles. A água, ela vai estar relacionada por conta da fertilidade. A imperatriz, já por ser uma figura feminina, vai estar diretamente relacionada ao elemento água. Toda essa fertilidade, esse poder de criação da imperatriz é muito relacionado ao elemento que dá a vida, que é a água. Mas isso também pode ser visto como uma forma de terra, porque a gente tem um campo de trigo presente nessa carta. E esse campo de trigo, ele fala sobre abundância, sobre prosperidade, sobre criatividade. Então, o elemento terra está muito relacionado a essas expansões da vida. Isso também fala muito com a imperatriz. E, por fim, o elemento fogo, que é toda a criatividade que a imperatriz exala por conta de gerar. O número 3 é o número que foi gerado a partir do princípio inicial e da sua reação, que foi o número 2. 1 mais 2 gerou 3, e o 3 gerou todo o resto. Essa criatividade, essa abundância de ideias que flui através da imperatriz, também está relacionada ao elemento fogo. Ah, Felipe, mas aí você tem água e fogo na mesma carta? E sim, os arcanos maiores podem conviver tranquilamente com o acolhimento ao próximo da imperatriz, quanto com a criatividade e a expansão de ideias, que está muito relacionada ao elemento fogo e também ao elemento terra. Então a imperatriz aí tem essas várias características que tornam ela multi-elementar, vamos colocar assim. O imperador, ele está muito relacionado ao elemento terra e ao elemento fogo. Ao elemento terra, porque o imperador é o dono do reino. Ele é aquele que governa, é aquele que sabe impor limites. Então ele vai estar muito relacionado aos limites, ao governo, às tradições, aos fundamentos. Isso é terra. Isso é a história daquele povo. É tudo aquilo que foi construído. E o elemento fogo, por conta das ações que o imperador toma para controlar esse reino que está ao seu redor. Ações essas que, por vezes, podem ser muito exacerbadas e que, às vezes, uma simples fagulha se torna um incêndio. Então, toda a estabilidade, domínio, segurança estão relacionados ao elemento terra, presente no imperador, e já a praticidade, a capacidade de realização estão relacionados ao elemento fogo. Vocês vão perceber que, por vezes, a linha que separa um significado do outro, um elemento do outro, acaba sendo muito tênue. E está tudo bem com relação a isso. A gente identifica essas sensibilidades, essas divisões com muito mais clareza durante um atendimento. Mas é importante que vocês saibam que ter esse background de qual elemento está sendo trazido para a mesa de jogo durante um atendimento. Carta número 5, o Hierofante. A carta número 5, eu sei que vai ter muita gente que vai discordar de mim, mas eu consigo ver os 4 elementos nela e eu vou explicar por quê. Primeiro, o elemento A. Por quê? O Hierofante é dono de uma sabedoria muito grande. Ele passa o conhecimento através da comunicação para aqueles que o procuram. Então, isso é o elemento A, puro e simples. Agora, toda essa devoção religiosa, esse fogo sagrado que o Hierofante alimenta estão relacionados ao elemento fogo,
por conta da fé que ele carrega em si. Toda a fé e a questão sagrada, sacra, que o Hierophante carregam, estão relacionadas ao elemento fogo, porque ele é o representante divino na Terra. Mas, por outro lado, essa devoção espiritual, esse acolhimento, essa intuição que o Hierophante tem, também estão relacionados ao elemento água. E o Hierophante ele é bem característico por ter um quê de ser tradicional. Ele está muito ligado aos fundamentos, às regras, às instituições, e isso é total terra. Então, é uma das cartas que eu consigo ver, ao mesmo tempo, os 4 elementos evidenciados, e isso vai variar apenas aí de acordo com a pergunta que o consulente está se propondo durante uma mesa de jogo. Carta número 6, os enamorados. Nessa carta a gente tem aqui as escolhas do coração, isso já leva a gente direto para o elemento água. São as parcerias que dão bons resultados, são as parcerias pelo simples fato de querer estar um com o outro. Então, elemento água, não tem muito para onde fugir, são as nossas emoções em evidência, a nossa sensibilidade enamorados. O carro, eu vejo o elemento fogo e o elemento ar. Por que o elemento fogo? Por conta do ímpeto e da vontade de vencer que o carro tem. O carro ele já é vitorioso, conquistador por natureza, isso está muito relacionado ao elemento fogo. Só que para fazer isso, ele precisa de agilidade e estratégia, e isso já vem mais pelo elemento ar, por conta das questões mentais. Então, fogo e ar são 2 elementos que ficam muito evidentes quando a gente tem um carro presente na jogada. Carta número 8, a força. A força, ela tem uma característica muito peculiar, que é o autocontrole, o domínio dos seus impulsos. Para ter esse domínio muito bem estabelecido, a força tem que ter um controle emocional grande. Esse controle emocional é visto através do elemento água. Então, a força ela se relaciona muito ao elemento água por conta do domínio e do autocontrole, do domínio dos impulsos, da inteligência emocional. Isso é muito relacionado ao elemento água. Carta número 9, o eremita, está muito relacionado ao elemento ar. Por que o elemento ar? Por conta da disciplina, por conta do conhecimento, da sabedoria que ele reúne dentro de si, tendo em vista aí todas as experiências que ele já teve na vida. Então, ele foi aquele que aprendeu literalmente com a vida. Então, ele carrega em si muito do elemento ar. A roda da fortuna, carta número 10, eu já ligo muito ao elemento ar e ao elemento fogo. Ao elemento ar, porque é uma carta conhecida por mudanças repentinas, por mudanças muitas das vezes bruscas, ao qual a gente não está esperando, são movimentos rápidos que acabam nos pegando muitas vezes desprevenidos, mas que acontecem na nossa vida e a gente tem que saber lidar. Então, carta Roda da Fortuna está muito relacionada ao elemento ar por isso. Mas se a gente for pensar nas transformações que a Roda da Fortuna nos pede, em toda essa agilidade, a gente também pode relacionar ao elemento fogo. Tanto os movimentos rápidos quanto as mudanças repentinas vão aí combinar ar e fogo. São elementos muito ativos, vibrantes, enérgicos, e aí vão dar todo esse movimento que a roda precisa para girar. A carta da Justiça, ela já faz um contraponto muito grande com a carta dos enamorados, porque lá nos enamorados a gente tinha as escolhas pelas emoções. Aqui a gente tem as escolhas pela verdade dos fatos. Então, o elemento ar fica muito evidente na carta da justiça por conta da imparcialidade, por conta da honestidade, da ética e dos valores morais que precisam ser evidenciados para tomar uma decisão. Alguns autores também vão relacionar ao elemento terra por conta aí da colheita que se promove a partir de tudo que se fez. Então, se você plantou boas ações, você vai colher uma vida boa. Se você plantou mais ações, você vai colher uma vida não tão boa. Então, muito se fala aí do elemento terra presente, seria um elemento secundário, mas pelas decisões racionais, o elemento ar acaba se pronunciando muito mais na carta da justiça. A carta do pendurado ela é conhecida por estar em suspensão. Isso já remete a gente direto a alguém que está preso pelos pés no ar, de cabeça para baixo, em suspensão, em não ação. Então, esse fato de estar pensando, refletindo, paciente, analisando tudo, é muito relacionado ao elemento ar na carta do pendurado. É um momento onde ele não está agindo por conta da necessidade de refletir melhor sobre uma determinada situação. Carta 13, morte,
é uma carta que fala sobre encerramento de ciclos, sobre as transformações que a gente faz na nossa vida. Então, é uma carta que vem falar muito do elemento fogo, de tudo aquilo que precisa ser transmutado, encerrado, reduzido a cinzas e a pó para que o novo ressurja. Tem um tarô chamado Shadowscapes, Fuga das Sombras, e vou fazer uma revisão sobre ele, que mostra a ave fênix representada na carta da morte. E a ave fênix é aquela que ressurge das cinzas, tal qual a morte ressurge a partir dos fins que ela encerrou. Então, carta morte, elemento fogo. A carta da temperança, ela está muito relacionada ao elemento água, por conta, das bênçãos espirituais que são trazidas a partir dessa figura angelical, nessa carta, mas também por conta de saber dosar, de saber equilibrar fala, sentimento, ações, toda essa questão do equilíbrio, quase uma tarefa sobre-humana, é relacionada ao elemento água, o que são as águas da nossa vida que estão sendo dosadas nesse momento para que tenhamos atitudes mais harmônicas, mais equilibradas e ponderadas. Então, a carta da temperança está relacionada aí ao elemento água, inclusive ela está vertendo 2 ânforas, que são essas taças com água. Alguns autores costumam relacionar tanto a temperança quanto a carta da roda da fortuna aos 4 elementos. Na carta da roda da fortuna, deixa eu voltar aqui nela, a gente tem representado aqui os 4 elementos da natureza, através da figura do touro, do leão, da águia e do anjo. Essas figuras vão voltar lá na carta do mundo e eu vou mostrar para vocês. De qualquer forma, a carta da temperança, de cara a gente já vê o elemento água aqui por conta de saber dosar as nossas emoções, de não se dar a rompantes, de não se dar a impulsividade, de saber se controlar e conduzir-se ali pelo caminho da diplomacia e do meio. A carta do diabo é uma carta que muita gente já associaria direto ao elemento fogo, mas eu quero mostrar para vocês que antes da gente olhar para o elemento fogo, a gente tem que lembrar do elemento terra, porque a carta do diabo fala sobre as nossas conquistas materiais, sobre os prazeres materiais, sobre tudo aquilo que é palpável, e isso está muito relacionado ao elemento terra. Agora, se a gente for olhar pelo lado da sensualidade, dos prazeres do corpo, dos desejos carnais, a gente pode relacionar ao elemento fogo, que é a nossa vontade, é o nosso tesão, é o nosso desejo pelo outro. Inclusive, quando o diabo sai no jogo, do lado positivo, o negócio vai pegar fogo. Carta da Torre. Também é uma carta relacionada ao elemento fogo, porque ela está mostrando uma cena de destruição. Quando a gente destrói para reconstruir, isso é muito do elemento fogo. É um evento externo que acontece, é algo que nos força a promover uma mudança fatídica e grande na nossa vida. A carta da Torre é uma das cartas mais desafiadoras que a gente tem ao longo do baralho e ela vai mostrar para a gente o quanto a gente precisa se transformar, se regenerar. Carta 17, a estrela. A estrela vai falar dos nossos sonhos, das nossas inspirações e dos nossos anseios, dos nossos desejos por sermos alguém melhor e da nossa essência, de quem nós realmente somos. Por essas razões, a estrela está muito ligada ao elemento água, por representar a nossa essência, os nossos sonhos e os nossos desejos mais profundos. A carta 18 está relacionada ao elemento água, por se tratar da Lua. A Lua é a representação máxima que a gente tem do elemento água na natureza. Já falei dela lá na sacerdotisa. E aqui ela volta em um sentido um pouco diferente, por conta da Lua estar aqui representando um eclipse. É quando as nossas emoções anuviam a voz da razão e nos vemos perdidos em meio às ilusões, aos mistérios, ao medo do desconhecido. Só que a carta da Lua vai falar das nossas profundezas também. É quando a gente busca mergulhar em nós mesmos, ouvir os nossos instintos mais selvagens, ouvirmos a nossa intuição para termos atitudes melhores em relação àquilo que nos cerca. Uma carta que vai estar relacionada ao nosso psiquismo, à nossa intuição e à conexão com o lado feminino, com o lado espiritual. A carta da Lua está muito relacionada, então, ao elemento água, por conta desses fatores. Carta do Sol, muita gente aí agora vai relacionar direto ao elemento fogo, e está tudo bem sobre isso, eu também associo. Mas antes do elemento fogo, eu quero lembrar que a carta do Sol ela é o símbolo da razão. A carta do Sol é quando o nosso conhecimento, a razão,
fica em evidência quando a gente toma as decisões lógicas da nossa vida. Por isso que na carta da Lua a gente tem a emoção anuviando a razão no eclipse. Aqui na carta do Sol, por toda essa questão lógica e racional, temos aí o elemento ar em evidência. Agora, como o Sol coloca a gente em evidência, como o Sol coloca a gente para brilhar, como o Sol traz essa alegria de viver, como o Sol nos coloca projetados na sociedade, com talentos a explorar, com redes de comunicação, com os nossos amigos, aí sim a gente tem o elemento fogo muito presente aí por conta desse brilho natural que o Sol traz a quem ele ilumina. Ainda falando em fogo, a gente tem a carta número 20, o julgamento, cujo elemento também é o fogo, por conta do desapego. No fogo do julgamento, a gente abandona aquilo que não nos serve, a gente corta os laços, a gente queima as pontes e a gente deixa para trás tudo aquilo que não vai nos acrescentar mais nada. É uma vibe bem parecida com a carta da morte, com a carta da torre, por conta de seguir um novo caminho. Inclusive no julgamento, as coisas já acabaram, tudo já se encerrou e só basta você olhar para o horizonte e seguir em frente rumo ao seu novo ser, ao seu novo propósito. A carta do julgamento também tem um quê de vocação, o que o nosso destino, qual é o nosso grande papel na Terra. E essa questão transcendental pode ser vista no elemento fogo da carta do julgamento, fogo sagrado, que nos convida a irmos além, a evoluirmos enquanto humanidade. Algumas pessoas também vão relacionar o julgamento ao elemento ar por conta de ouvir esse chamado. Eu acho essa associação muito válida também. Inclusive, essa associação vai dar para a gente, durante o jogo, questões práticas que vão ser muito importantes de saber ouvir quando é necessário. Por fim, mas não menos importante, a gente tem a carta das realizações, a carta da plenitude, que é a carta do mundo. E aqui, todos aqueles, vou até buscá-lo aqui, só para vocês verem esse contraponto, porque percebam que na roda da fortuna, todos os elementos estão estudando com o livro aberto, e aqui só está o busto deles, eles atingiram o conhecimento que eles precisavam, enquanto mais ou menos ali na metade do baralho eles estavam em caminho de evolução, agora eles chegaram no mundo e atingiram a sua forma plena, a sua forma completa. O mundo ele é a condensação e o reunir de todos os elementos em prol da humanidade, é quando a humanidade evolui, quando os elementos da natureza combinados juntos transformam o ser humano em um ser de luz, em um ser espiritual, em um ser divino e os colocam em um novo patamar. Então, é uma carta que vai falar de equilíbrio, de sucesso no lado emocional, no lado profissional, no lado financeiro, na saúde, na espiritualidade, no conhecimento, em tudo aquilo que os 4 elementos estão falando. Bom, então o que você viu nesse vídeo foi a associação dos 4 elementos da natureza que representam aí forças arquetípicas e âmbitos da nossa vida e como eles estão presentes nas cartas dos arcanos maiores do tarô. Esses elementos vão ser traduzidos durante uma consulta nas questões práticas e é por isso que é importante saber que quando sai uma carta de água no jogo, essa carta já vai falar das emoções, de como que as emoções estão influenciando aquela situação. Se sai uma carta do elemento fogo, como que as ideias, como que a vontade daquela pessoa está influenciando aquele contexto. Se sai uma carta do elemento terra, algo relacionado aos bens materiais, ao lado financeiro, ao lado profissional, à própria saúde do corpo físico, podem estar em xeque na consulta. E se é o elemento ar que está saindo, pode ser algo relacionado a cortes, ao conhecimento, às questões da mente e todo o processo de aprendizado que aquela pessoa precisa passar. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já deixa o seu comentário falando qual carta mais te representou, qual associação você achou mais diferente e eu te espero no próximo vídeo. Valeu, valeu, tchau, tchau, até o próximo encontro.